Algemas nas mãos, pés acorrentados. Os imigrantes brasileiros que desembarcaram no Brasil deportados pelo governo de Donald Trump relataram uma série de maus tratos durante a saída dos Estados Unidos. Foram buscar nós, eu fiquei 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. Com apenas uma semana ocupando a Casa Branca, o Trump iniciou uma deportação em massa de imigrantes latinos, criando um clima de terror, tanto para quem sai quanto para quem fica no país. A estimativa é que 11 milhões de imigrantes vivam de maneira ilegal nos Estados Unidos, e desses, 230 mil são brasileiros. A deportação criou crises diplomáticas. O governo do México vetou um voo com imigrantes que desembarcariam no país. O Brasil denunciou uma série de violações cometidas durante o embarque. Quem subiu o tom de forma mais veemente foi o Gustavo Petro, da Colômbia. Ele peitou as resoluções do Trump e, numa carta, anunciou a resistência ao modelo fascista do presidente americano. Mas, diante das ameaças de taxações de produtos colombianos, Petro recuou e fechou um acordo com a Casa Branca. Terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a Sueli Siqueira. Ela é doutora em Sociologia e Ciência Social e também professora da Universidade Vale do Rio Doce, especialista em migração internacional, que é justamente um tema que nos preocupa muito nesse momento. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes e ao ICL também. Prazer falar com a senhora. É um prazer, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você. Professor, antes de mais nada, outro dia ouvi um professor falando sobre não chamar de pessoa que está ilegal. Eu achei muito interessante essa colocação, porque acho que traz um aspecto humanitário muito importante para o tamanho da crise que a gente está vivendo, né? A gente viu a chegada de 88 pessoas nesse final de semana, fazendo parte dessas pessoas que foram divulgadas na Casa Branca de uma forma muito publicitária até, né? Divulgando essas pessoas algemadas, sem autorização, em situação de vulnerabilidade. Então, antes de mais nada, eu quero te ouvir sobre essas denúncias que o próprio Itamaraty está trazendo, quais são as condições que elas estão saindo dos Estados Unidos e o que a gente pode fazer como medida internacional. Dá para dizer que isso caracteriza uma crise migratória nesse momento? Sim, nós vivemos tempos bem complicados em relação a essa questão migratória. As deportações, elas sempre existiram. Se a gente for pegar o histórico das deportações dos Estados Unidos, de imigrantes de um modo geral, nós vamos ver que em todos os governos, seja democrata ou republicano, sempre tivemos essas deportações. Às vezes aumenta, às vezes diminui, depende muito de fatores econômicos e de fatores também sociais, que vão definir essa mais rigidez da política ou não. Mas, para você ter uma ideia, um dos que menos deportou, né, no seu governo foi o presidente Carter. E o que mais deportou foi o Obama, que chegou em torno de 3 milhões de pessoas. Os outros sempre deportaram em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, né, em torno disso. Então, essa deportação sempre existiu. Agora, o que chama a atenção, né, o que distingue do que está acontecendo agora, é exatamente o fato de você ter um presidente que coloca o imigrante como inimigo número 1 dos Estados Unidos, como o causador, né, de todos os problemas econômicos e sociais. E, além disso, identifica o migrante como um criminoso, né, fazendo algumas comparações, né, como pessoas responsáveis por incêndios, responsáveis por crime, pertencentes a facções,
quando, na verdade, você pode até ter entre os migrantes pessoas com essas características, mas a grande maioria são trabalhadores, são pessoas que se colocam, né, em uma situação de vulnerabilidade em busca de trabalho, buscando melhores condições de vida, e que contribui com a economia desse país, né? Uma vez que o próprio país não contribuiu em nada para a formação dessa mão de obra e recebe essa mão de obra que vai ocupar espaços onde existe demanda e recebendo um valor muito menor do que os nativos. Essa era uma questão que eu gostaria muito de te ouvir, professora, justamente pela pesquisa que a senhora faz há tantos anos, né? A senhora tem conversado com esses migrantes? Qual que é o perfil que eles têm? Eles estão há muito tempo no país ou não? Há quantos anos, normalmente? Quais são os relatos também que a senhora tem ouvido? A gente tem acompanhado na imprensa uma situação de relatos de medo, de ataques já às crianças nas escolas sendo pressionadas por colegas, né, que dizem, você vai voltar para o seu país, ouvi algo nesse sentido também. Então, queria te ouvir um pouco do ponto de vista, né, de quem está lá agora. E, exatamente, o que acontece, então? Essa política do Trump, ele quase que autoriza a xenofobia, né? Quando ele coloca o migrante como, né, o inimigo número 1, ele quase que faz isso. E torna, então, a xenofobia, o ódio em relação ao migrante, como algo que todos podem ter, né, ter esse pensamento. E com isso eu tenho escutado relatos, sim, eu tenho feito, semana passada fiz vários contatos com várias entrevistas das pessoas dizendo do medo, né, de até sair de casa para trabalhar, do medo de ser, né, tentar até se tornar invisível para que não sejam percebidos como imigrantes, e como que tem recebido até mesmo esse tipo de ataque. Por enquanto, eles são ataques verbais, né, dizendo exatamente isso, vai embora, nós não queremos você aqui no nosso país, né, vocês são a escória, estão atrapalhando a vida do nosso país, e as próprias crianças também, né, dizendo que estão recebendo esse, até mesmo de professores falando, de repente você não vai vir mais, porque você vai ser deportado. Então, eu tenho relatos desse tipo, né, e isso, então, realmente torna essas pessoas mais vulneráveis do que sempre foram, porque estar sem documentação já é uma situação de vulnerabilidade, mas quando você tem uma ação da autoridade máxima do país, criminalizando essas pessoas, não reconhecendo, né, o trabalho delas, não reconhecendo que são trabalhadores, então isso torna essas pessoas, né, estar lá muito mais perigoso, e o medo passa a fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Isso sempre aconteceu. Quem está sem a documentação sempre teve esse medo, mas agora isso fica muito mais presente, muito mais evidente e numa proporção muito maior. E, professora, levando em conta o perfil dos brasileiros, especificamente, é diferente do perfil de outros migrantes que estão nos Estados Unidos? Normalmente, eles vão com seus familiares. E também uma dúvida que eu ouço muito por parte da nossa audiência é se eles estão enfrentando dificuldade em outro país, por que eles não retornam? Eu acho que é importante a gente dar a dimensão da complexidade desse assunto, né? Então, o perfil ele vai variar ao longo dos anos. Nós temos aqui mais de 50 anos de fenômeno migratório, né, desse movimento migratório para os Estados Unidos. É um fluxo que começa nos anos 60 e começa exatamente nessa região, que é a região de Governador Valadares, e ao longo do tempo, os primeiros que foram eram pessoas que tinham poder aquisitivo, porque foram com visto de trabalho. Quando chega a década de 80, você tem a classe média migrando, e esses que foram os primeiros que migraram, eles se tornam também empreendedores nos Estados Unidos e começam a levar aqueles que têm menos poder aquisitivo, financiando esse movimento migratório. Então, você tem diferentes perfis. Você tem pessoas que estão lá há 50 anos, há 40 anos, e com detalhe, muitos, às vezes, até sem documento. E aqueles que foram mais recentemente, os que foram, por exemplo, por essa nova modalidade, que é o Caicai, que agora é impossível de utilizá-la, né, que é atravessar a fronteira terrestre pelo México e se entregar à autoridade. Como está com a criança, em questões de respeito aos direitos humanos, isso não vai ser possível
prendê-los, eles vão receber uma tornozeleira e vai marcar uma data para apresentar à corte. Durante esse tempo, eles vão trabalhar, vão cuidar da vida, e depois alguns até tiram essa tornozeleira e permanecem lá. Mas não cometeram nenhum crime, são simples pessoas que não têm a documentação. Então, nós temos um grande número de pessoas assim. E qual o objetivo principal deles? A pessoa migra exatamente em busca de uma qualidade de vida. Até os anos 2000, o grande projeto era migrar, ganhar dinheiro e retornar. A partir dos anos 2000, a gente percebe isso muito a partir de 2005, 2010, nos nossos estudos, as pessoas começam a migrar agora com o projeto de não retornar. Então, por que eles começam a ter esse projeto, muda esse projeto? Porque você vai ter aqui, primeiro, nessa região nós temos o que nós chamamos de uma cultura de migração, que é essa ideia que você colocou, nós acreditar que migrar é algo bom, é algo que vai ser positivo, que vai melhorar a vida. Além disso, nós temos também, durante esse período, o que é chamado de uma rede migratória sólida. Constituiu nos Estados Unidos cidades com um perfil mesmo com uma comunidade étnica brasileira e que tem ali fornecendo tudo aquilo que eles precisam para sobreviver lá. Tanto a rede de apoio, que é uma rede de apoio local de brasileiros também, como uma rede religiosa também presente, e desses empreendedores que foram anteriormente, que montaram negócios de faxina, negócios de pintura, de construção de pequenos muros de jardim, de jardinagem. Então, essas pessoas agora começam a ir, a partir dos anos 2000, com o objetivo de não retornar. E aí, o que acontece? A segunda parte da sua pergunta, por que eles não voltam quando a situação lá não está muito boa? Exatamente por isso. Voltar é uma resposta que eles me dão sempre. Eu falei, se está tão complicado aí, por que você não volta? Eles dizem o seguinte, voltar como? Voltar para onde? E como que eu vou sobreviver aí? Porque tudo que eu tinha, todo o meu projeto está aqui. E eu não tenho mais como retornar. Então, esses que estão voltando agora, como é que eles estão voltando? Eu ainda não tenho dados que me mostrem, por exemplo, se eles fizeram algum tipo de investimento, se tem, alguma, por exemplo, é muito comum eles fazerem um investimento de comprar imóveis e alugar e ter isso como uma renda, ou mesmo de construir uma casa, ou de montar um pequeno negócio. Se ele não tinha intenção de voltar, esses últimos que foram, eles não vão ter isso. Então, como que eu vou voltar? Então, o retorno é como se fosse uma nova migração, porque é retornar para um lugar que ele está afastado há 5, 10, 15, 20 anos. E aí, esse retorno se torna algo muito difícil, porque ele não tem... Imagina esses que foram para lá há pouco tempo, nessa modalidade do Caicai, que vendeu tudo que tinha, inclusive teve um que falou isso numa entrevista na TV, dizendo, eu vendi tudo que eu tinha, eu paguei R$170 mil para poder migrar, e fiquei lá só 4 meses. Então, imagina o retorno dele. Então, volta em uma situação de extrema vulnerabilidade, não sabendo como recomeçar a vida, não sabendo como, e até mesmo, e aqueles que ficaram mais tempo vão ter dificuldade de inserção no mercado de trabalho, porque não estão mais preparados para o mercado de trabalho local. Quanto mais tempo fica, mais difícil de retornar e de se readaptar. E aqueles que foram mais recentemente, que venderam o que tinha, também fica difícil esse processo. Eu vou aproveitar esse gancho da sua fala, professora, porque o Guilherme Berger, que acompanha aqui o ICL Notícias e o Em Detalhes, ele falou sobre a necessidade de falar sobre essa pauta da reinserção dos deportados dos Estados Unidos no mercado de trabalho. Eu achei super importante essa colocação dele, até queria agradecer pela mensagem que ele mandou para a gente, mas o que poderia ser feito, ele pergunta, no sentido de política de governo, de assistência social para essas pessoas que estão chegando, até com políticas de requalificação profissional, enfim, queria te ouvir. E eu acho, assim, nós tivemos momentos em que, como eu disse para você, essa deportação sempre existiu, Sim. E já existiram momentos em que nós tivemos deportação em situações realmente muito constrangedoras para os brasileiros, e que não teve nenhuma intervenção governamental em relação a isso. Hoje a gente teve a demonstração do que aconteceu esse fim de semana, de uma intervenção mesmo do Estado, de enviar
um avião e não permitir que as pessoas estivessem algemadas em território nacional, porque isso não é permitido, isso viola, né, a lei de migração até mesmo, e o direito do cidadão né, de ter essa liberdade, de não estar algemado. Ele não é um criminoso, ele não tem documentação. Então, acho que a medida do governo de acolher, né, nesse primeiro momento, esses primeiros que chegaram agora, é importante, né? E a forma, né, e até mesmo de exigir que não é possível você deixar pessoas 10, 12 horas em um avião sem alimentação, né, é um tratamento desumano, onde tinham crianças, né, em que as pessoas estavam algemadas. Tudo bem que o Estado americano está exercendo um direito dele, mas em território brasileiro ele não tem esse direito de exercer isso. E aí o Estado brasileiro foi muito efetivo, né, nessa medida. Agora, esses que estão chegando, eles precisam de um acolhimento. E eu sempre chamo a atenção para o seguinte: é importante o acolhimento no sentido econômico, no sentido de orientação profissional, mas é mais importante ainda um acolhimento na perspectiva do atendimento psicológico desse imigrante. Pensa bem como é que ele está retornando, né? Ele está vindo de um estresse pós-traumático, porque é extremamente traumático essa deportação, toda a viagem de volta, então ele precisa de um atendimento. E nós não temos, até então, nenhuma política de atendimento que cuida dessas questões ligadas à saúde mental. Porque, pensa bem, não adianta você dar um treinamento para inserção no mercado de trabalho se a pessoa está vulnerável psicologicamente, se ela está angustiada psicologicamente. Então, é preciso que tenha esse atendimento. Eu tenho sempre chamado a atenção disso, que políticas públicas, neste sentido, são extremamente importantes. Justamente, e aí eu quero ouvir do ponto de vista de pressão internacional a essas medidas do governo Trump. Pegando especificamente primeiro o caso da Colômbia, o Gustavo Petro, o presidente, ele abriu um enfrentamento público com o governo Trump nesse final de semana, chegou a publicar uma carta aberta e disse que os Estados Unidos tinham sim que estabelecer um tratamento digno dos migrantes para eles voltarem para o país, né, para o país sul-americano no caso. Só que apesar de que, aparentemente, no momento, a gente chegou ali a um primeiro desfecho entre Colômbia e Estados Unidos. O Petro recuou sobre não receber os aviões. Acho que isso nem seria possível, né? Não receber os aviões ali, mas isso chegou a entrar no discurso do Gustavo Petro. O presidente da Colômbia, ele também chegou a dizer que responderia na mesma medida. Os Estados Unidos disseram que sanções, mantiveram uma parte dessas sanções, e a Colômbia diz que iria também. Primeiro eu pergunto se esse seria um caminho. Ouvi alguns especialistas dizendo, olha, ainda que a Colômbia tenha se posicionado dessa forma, é de certa forma um Davi contra Golias, colocando os Estados Unidos nessa posição. Por outro lado, abre um enfrentamento que a presidente do México já entrou também, de se posicionar diante de uma política que é completamente violenta contra os migrantes. Então, isso abre para um enfrentamento, para talvez uma pressão para que essas medidas não se tornem cada vez mais violentas, se é que é possível, né? Já que a gente está falando, talvez, de uma política migratória que a gente nunca tenha visto na história recente, né? É possível tornar-se mais violenta, sim. Né? A gente tem notícias para outros países que, como muitos migrantes já foram deportados de forma muito mais desumanas, né? Então, é possível, sim. E eu acho que é importante que, né, os países da América Latina, né, os seus representantes tomem posição. E no sentido não é de não deportar, né, porque isso é um direito do Estado americano, mas é no sentido de exigir tratamento humanitário, né? Então, acho que isso até mesmo dos órgãos internacionais que defendem os direitos humanos tem que intervir nessa forma como as coisas estão sendo feitas. Isso já foi feito no primeiro governo Trump, quando ele também fez esse tipo de ação, não com tanta, vamos dizer assim, né, com tanta presença de discurso, mas ele chegou a fazer esse tipo de ação e que houve uma reação contrária e que, né, de alguma forma, por exemplo, separar as crianças
dos pais na hora que atravessavam a fronteira e eram presos. Então, isso é algo, né, que uma criança de 6 meses é separada dos pais. Então, isso foi algo que aconteceu e que houve todo um movimento internacional. Então, eu acho que, não vou dizer que é um enfrentamento, mas assim, que é no sentido de exigir que, né, os direitos humanos sejam cumpridos, uma vez que os Estados Unidos é signatário da Carta dos Direitos Humanos e é um defensor dos direitos humanos, né, na própria Constituição americana. Então, acho que é importante que os presidentes dos países da América Latina se juntem, sim, na exigência de que os direitos humanos sejam observados na deportação. Tem um tratamento digno, né, dessas pessoas que não são criminosas, mas que são trabalhadores, né, que estão sem documento, mas são trabalhadores. E que tipo de pressão uma reunião do CELAC, o CELAC sendo o encontro da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe, vai acontecer nessa quinta-feira, nessa semana, pode impor aos Estados Unidos? Acho que vai muito na linha disso que a gente está falando, muito impulsionado também pelo posicionamento do presidente da Colômbia. Sim, eu acho que é exatamente dizer, olha, nós estamos aqui, estamos atentos para isso, né? Não estamos satisfeitos com essa forma como está sendo desrespeitados os direitos humanos e que é importante que seja, sim, respeitado. E eu tenho certeza que eu acredito que essa atitude, né, e essa forma tão arrogante como está sendo feito, isso vai mudar, com certeza, na medida em que outros países e até os órgãos internacionais comecem a se manifestar contra esse formato, né, de tornar o migrante, né, um criminoso e tratá-lo. Nem o criminoso pode ser tratado desumano, né? Então, imagina o migrante, então, tem que ser tratado com a dignidade que ele merece. Então, eu acho que sim, que essa pressão ela vai ser feita à medida em que os países forem se reunindo e que forem, né, manifestando todo esse sentimento, toda essa desejo de defender os seus cidadãos, porque isso é função do Estado, né, defender o cidadão, seja ele, né, em que situação ele está, tem que ser defendido, porque é dever do Estado, né, defender o cidadão brasileiro. Que a polícia entre para verificar se tem crianças, né, ou adolescentes em situação irregular. Isso é muito assim, ele teve isso como uma meta da campanha dele, está no princípio, no topo da campanha, né? Que é expulsar os criminosos, porque ele colocou o imigrante como criminoso. Durante deportações, os migrantes eles têm direito a esses princípios fundamentais, né? A essas garantias de direito dos migrantes. Professora, para a gente fechar, a senhora falou sobre a campanha Donald Trump, que sempre foi, não há nenhuma novidade em relação à política que ele está adotando em relação aos migrantes. Ele chegou a dizer, para dar um exemplo aqui, apesar de ter sido desmentido ao vivo, ele chegou a dizer que os migrantes estavam comendo cachorro, gato, influenciando e dando muita munição para que outras pessoas utilizem esse discurso e também para que esses migrantes sofram violência dentro do próprio país. Para aqueles que não conseguem sair, para quem fica também acaba muito suscetível a essas violências. É isso que eu queria te ouvir. Qual o efeito disso na vida das pessoas? Acho que a senhora até usou a frase, né? Ele legalizou a xenofobia. Uhum. Isso que nós temos percebido, né? Como eu disse para você, eu tenho conversado com brasileiros documentados e não documentados, e eu tenho escutado exatamente isso, né? O medo, né? E a insegurança, né? Como que isso está afetando a vida das pessoas. E as pessoas vão adoecer à medida que esse medo vai ficando cada vez maior. E também o que tem acontecido é com os que não foram, com os que estão aqui, os familiares que estão aqui. Então, eu também tenho conversado com essas pessoas e elas têm dito, né? Tenho medo do que vão fazer com meu filho, tenho medo do que vão fazer com o meu companheiro que está lá. Então, eles vivem nessa situação de apreensão e de medo. Então, esse vai ser um tempo do medo, né? Vai ser um tempo em que realmente isso vai acontecer, porque a gente não sabe, né? Porque quem faz uma afirmação como essa, né? Declara coisas como essa, e pessoas escutam e ainda
reproduzem isso, né? Porque eu já ouvi, por exemplo, aqui de pessoas dizendo, mas é porque muitos dos migrantes que estão saindo daqui do Brasil são do PCC. Eu falei, de onde você tirou isso? De que dado que você tem para isso? Porque eu que pesquiso não tenho esse dado, eu que vou nas delegacias saber que tipo de... quais as infrações que os brasileiros, né, cometeram em Framingham, em Danbury, e eu não encontro isso, né? Como é que de onde você tirou isso? Eu ouvi falar. Então, essa fala dele é uma fala que vai fomentando esse ódio, né? E pessoas vão repetindo isso. Então, acho que é muito importante, acho que esse é um papel importantíssimo da imprensa, exatamente de estar falando essas questões. Eu achei muito interessante quando você colocou, né, de não tratar o migrante como alguém que está ilegal, porque o ilegal leva a essa ideia de crime, mas sim alguém que é um trabalhador sem documento. Então, assim, parabenizo, né, a imprensa que está trabalhando também para essa perspectiva, pensando assim, é um trabalhador, é direito do Estado americano deportar, mas deve deportar com toda a dignidade que um ser humano merece, né? E como também é direito das pessoas de terem mobilidade, de buscar melhores condições de vida. E é uma obrigação do Estado brasileiro de ter políticas públicas para receber, né, essas pessoas, acolher essas pessoas que estão chegando. É preciso que tenha uma ação emergente, porque até então, por exemplo, eu vivo numa cidade que é uma cidade onde você tem um percentual migratório, uma região que, na verdade, né, são 54 cidades que pertencem a essa região, que tem um histórico migratório longo e intenso de movimento migratório, e não existe política pública para esse recebimento. E essas deportações sempre existiram, isso não é novidade, só que agora vem com essa perspectiva muito mais assim do ódio, né? De criminalizar o migrante, as coisas ficaram mais radicalizadas nesse sentido. Então, é necessário uma política pública de acolhimento. E aí eu volto a falar, acolhimento no sentido de reinserção no mercado de trabalho, mas também um acolhimento no sentido de buscar, de trabalhar a questão da saúde mental dessas pessoas que passaram por essa situação de um estresse tão grande e de uma situação de humilhação e de risco de vida. Porque você imagina, né, teve um relatando que ele viu que uma turbina do avião não estava funcionando. Então, ele estava correndo um risco de vida. Então, imagina o estresse. Se eu estou num avião normal, numa situação dessa, imagina ele ali acorrentado, percebendo isso. Então, é um estresse muito grande, ele precisa de um acolhimento e de um atendimento nesse sentido de preservar a sua saúde mental. Que importante, professora, essa sua fala. Vou fazer até aqui uma referência ao Fabrício Pontin, que é o professor que me chamou a atenção, e eu passei a excluir completamente a possibilidade de dizer um migrante legal, que a imprensa utiliza muito, né? A imprensa tradicional, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a fala também, né? As palavras que a gente usa têm muito poder, especialmente em contextos tão violentos como esse. Professora Sueli Siqueira, um prazer conversar com a senhora. Seja muito bem-vinda sempre. Ok, muito obrigada. Até a próxima. Aqui nesse final de Em Detalhes, quero lembrar a você que a gente vai ter um mapa da mina de 2025, que são as previsões para a economia nesse ano. Quem traz para a gente é o Eduardo Moreira. No ano passado, ele acertou essas previsões todas, então vale muito a pena a gente ficar atento para também esse ano a gente poder saber direitinho onde é que a gente tem que guardar o nosso dinheiro, onde é que a gente pode investir esse dinheiro e tomar muito cuidado, porque esse ano eu acho que a economia é um dos assuntos mais importantes, levando em conta o cenário internacional, Trump nos Estados Unidos, a novela do Pix, tudo isso a gente leva em consideração aqui. Anota na sua agenda, dia 30 de janeiro, quinta-feira, 8 horas da noite, Eduardo Moreira conta tudo pra gente. E você se inscreve em detalhesicl.com.br para poder garantir a sua vaga e acompanhar tudo de graça e com exclusividade. Obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos, na sequência Rolê ICL, e o Em Detalhes vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira. Também nas plataformas de áudio, os episódios ficam disponíveis para você. Até amanhã. Faltam só 2 dias para a gente se encontrar no evento mais importante que a gente faz todo ano sobre finanças, economia e investimentos, o Mapa da Mina.
Nesse ano, o Mapa da Mina 2025 ganha ainda mais importância por causa de todas as incertezas que estão pesando sobre os mercados e sobre a economia no mundo inteiro. A gente se vê às 8 horas da noite. Um abraço e até lá.